começo do jogo, o Nova Iguaçu entrou muito bem. O Flamengo levou um tempo para assumir o jogo de uma forma definitiva. Se você olhar dos números, foram 34 finalizações, 23 do Flamengo, 11 do Nova Iguaçu. Não. Esse cara não tá querendo comparar o Flamengo com o Nova Iguaçu, querendo falar que o Flamengo jogou parecido com o Nova Iguaçu, não. Tá de brincadeira. É piada. Nos chutes no gol, foram 9-5 para o Flamengo. Então, assim, não é que o Flamengo, porque jogou contra o Nova Iguaçu, jogou contra ninguém. O Rossi continua, o Flamengo foi para o 12º jogo sem tomar gol, e o Rossi está com 1.000 e não sei quantos minutos lá sem tomar gol. Minha memória não é boa para isso. Eu tenho que sempre recorrer ao Data Bruno. Mas, assim, o Rossi fez umas 3 defesas, pelo menos, importantes no jogo. Entendeu? Inclusive no começo do jogo tava aquela polêmica, o Carlinhos, o Flamengo contratou o Carlinhos na véspera do jogo. Aí o diretor... Ele assistiu outro jogo. Porque, beleza, chutaram no gol. Mas o Fluminense também chutou. Qual foi a ameaça, o ameaça que teve? Ele assistiu outro Flamengo e Nova Iguaçu. Só pode. Não tem explicação, não. O diretor foi explicar. E aí, galera do Mengão, vamos aqui para mais um vídeo, uma comparação aí do Flamengo com os outros times do Brasil. Vocês acham que é possível comparar o Flamengo com outro time do Brasil hoje? Será que algum time consegue ganhar do Mengão, bater de frente, pelo menos ameaçar o timão? Vamos ver aqui o que a galera da Jovem Pan tá pensando sobre isso. Vamos lá, play, galera. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando seu like, participe aqui pelo nosso chat. Nós vamos falar do Flamengo em 3-0 para cima do Nova Iguaçu, já no primeiro Fora o baile. O jogo da decisão do Campeonato Carioca. O título já é do Flamengo, dificilmente o Flamengo vai deixar esse título escapar para o Nova Iguaçu. Comigo não tem essa de, uma mão na taça. Também é ousado, né? Ousado, hein, Pedro? Puxa vida, hein? Então, tá parecendo o Mauro Beto. Depois de um 3-0, fora o baile, o cara falar que o título já é do Flamengo, é brincadeira, viu? Entendeu? Como se estivesse inventando a roda. Até parece que todo mundo não sabe disso. Essa sua coragem me impressiona. Ousadia. E vim tudo que é lugar, o Tite também falou que não tem nada certo. Calma lá, hein? Calma lá. Ó, de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas, com o bate-papo pra você. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O Tite falou na entrevista coletiva que, não tem nada decidido ainda. E ele tá certo, jogo. Respeito o trabalho do Carlos Vitor, que é muito bom, hein? Muito bom o trabalho do Carlos Vitor lá do Nova Iguaçu. É questão de respeito ao adversário, né? Que se fala externamente, mas internamente já deve estar comemorando o título, não é possível. O Flamengo 3-0 no Nova Iguaçu. O Flávio já tinha comentado aqui no programa que achava que o Nova Iguaçu não ia passar do meio de campo, e o Flamengo ganhou sem forçar, cara. O Flamengo ganhou sem forçar. Achei que foi uma boa atuação no Flamengo, mais uma, né, no comando do Tite, um Flamengo mais sólido, versão 2024. Um Flamengo que com esse resultado pode jogar na Libertadores amanhã, inclusive já está em Bogotá, com o time titular, tranquilo, e se quiser no fim de semana entrar com um time misto, time alternativo, pode entrar também. Piperno, José Manuel de Barros, Flávio e Bruno. A opinião sobre essa vitória do Flamengo 3-0, que dá tranquilidade para o Tite planejar essa semana do Mengão. Eu trabalhei na transmissão do jogo no sábado. O começo do jogo, o Nova Iguaçu entrou muito bem. O Flamengo levou um tempo para assumir o jogo de uma forma definitiva. Se você olhar dos números, foram 34 finalizações, 23 do Flamengo, 11 do Nova Iguaçu. Não. Esse cara não tá querendo comparar o Flamengo com o Nova Iguaçu, querendo falar que o Flamengo jogou parecido com o Nova Iguaçu, não. Tá de brincadeira. É piada. Nos chutes no gol, foram 9-5 para o Flamengo. Então, assim, não é que o Flamengo, porque jogou contra o Nova Iguaçu, jogou contra ninguém. O Rossi continua, o Flamengo foi para o 12º jogo sem tomar gol, e o Rossi está com 1.000 e não sei quantos minutos lá sem tomar gol. Minha memória não é boa para isso. Eu tenho que sempre recorrer ao Data Bruno. Mas, assim, o Rossi fez umas 3 defesas, pelo menos, importantes no jogo. Entendeu? Inclusive no começo do jogo tava aquela polêmica, o Carlinhos, o Flamengo contratou o Carlinhos na véspera do jogo. Aí o diretor... Ele assistiu outro jogo. Porque, beleza, chutaram no gol. Mas o Fluminense também chutou.
Qual foi a ameaça, o ameaça que teve? Ele assistiu outro Flamengo e Nova Iguaçu. Só pode. Não tem explicação, não. O diretor foi explicar, a gente espera o Vasco leva, o Botafogo leva. Tinha mais gente querendo contratar, levar o Carlinhos, tal, a gente teve que se antecipar. E o Carlinhos começou indo pra cima, finalizando, brigando, correndo. Aí o Flamengo do Tite foi acertando a marcação e aí foi dificultando a vida do Nova Iguaçu, né? Fez 3-0, poderia ter feito 4. Né, teve o lance do gol anulado, que para mim aparece lá a pontinha da chuteira, lá sei lá, 5 centímetros, 4. É pouquinho, mas é ferramenta, né? Ele viu. Ou a gente confia ou não confia. Às vezes eles não marcam a linha no lugar exato, mas não parece ter sido o caso. O pênalti que eu não marcaria ali, teve essas questões todas. De qualquer forma, o Flamengo mereceu ganhar. Placar de 3-0 tá bem para o que aconteceu no jogo de forma geral, mas o Tite tá certo em falar que não acabou. Acima de tudo, tem que respeitar os profissionais do outro lado, os adversários. Tem jogo, hein? Tem mais um jogo. Então tem que jogar, não pode perder de 3, senão vai para os pênaltis. Esse aí é vascaíno. Ele tem que ser vascaíno. Porque não tem outra explicação. O cara é anti mesmo. Daquele nível hard. E tem que tentar ganhar de novo e não tomar gol. Para ir para mais um jogo, se não tomar gol contra o Milionários, para tentar lá o 14º jogo sem tomar gol, essa coisa toda. Então, as declarações estão certinhas. Os profissionais têm que dizer isso mesmo. A gente pode dizer, acabou, não dá mais. Eu também acho que o Flamengo já é campeão. Né? O Nova Iguaçu não vai reverter esse placar. Na teoria é isso mesmo, mas eu acho que os profissionais do Flamengo, o Tite e os jogadores não podem jamais fazer uma colocação dessa, né? Os jogadores do Nova Iguaçu estão tratando o Flamengo com o máximo respeito e sem pontapé, sem problema, jogando mesmo, né? E parabéns para o Nova Iguaçu, né? Enquanto teve perna, tentou jogar, tentou atacar, finalizou, exigiu defesas do Rossi, como eu falei agora há pouco, né? Então, tá tudo certo. É a diferença mesmo de times, né? O Flamengo não... Assim, eu comparei no sábado com o Vasco, né? O Vasco foi eliminado com o Nova Iguaçu em 2 jogos, em que o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco. Sim. Mas hoje, não estou falando da história do Vasco. Hoje, né, situação de grana, situação e qualidade de elenco, não dá para comparar Vasco com o Flamengo. Eu acho que o Nova Iguaçu tem méritos, né? A gente já comentou isso no programa, chegou com méritos nessa final do Carioca, um baita trabalho do Carlos Vitor, e a gente chegou também a falar no Canelada de ontem do desmanche que vai ter o Nova Iguaçu, porque vários atletas estão sendo negociados, o Carlinhos está indo para o Flamengo, por exemplo, então o Nova Iguaçu que vai Fabrício, disputar... talvez para o Inter, está indo para o Inter, o goleiro. Sim, o Bill, que é um dos destaques do time, tem contrato com um time ucraniano, né? A gente trouxe ontem no programa, tem atleta com contrato com o Fluminense, enfim, então vai ter um desmanche aí, vai perder essa base que jogou muito bem o Campeonato Carioca. Mas o Flamengo, né, outro patamar, né, Piperno? Esse Flamengo do Tite parece cada vez mais arrumadinho, mais sólido, e quem tenta jogar desse jeito com o Flamengo no Maracanã, de peito aberto, pode até tentar jogar, mas acho que o Palmeiras tem condição de fazer isso, o Atlético Mineiro, vai. De peito aberto, de peito fechado, do jeito que vier, meu amigo, tá difícil. Puxando aqui os principais elencos do futebol brasileiro, mas ainda assim o Palmeiras foi lá. O do primeiro tempo, né? Da final, isso. Do segundo tempo. Mas o Palmeiras, por exemplo, foi lá recentemente, inclusive até o jogo de ontem, a última derrota do Palmeiras tinha sido para esse Flamengo, né? Sim, 3-0. Mas assim, a gente está falando dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, podem até tentar jogar com o Flamengo. Esse Flamengo de peito aberto, de igual para igual. Mas vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, porque esse Flamengo do Tite está arrumadinho, Piperno. 3-0 no Nova Iguaçu. Bom, como eu disse antes, para mim, é o amistoso que vale taça, o amistoso que vale título. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que desmerecer o adversário do Flamengo. Eu acho que, sim, do ponto de vista de história, de tamanho de elenco hoje, de valor de elenco hoje, é talvez a final mais desproporcional do Campeonato Carioca em todos os tempos. Agora, como o Zé lembrou, por exemplo, o Nova Iguaçu jogou 2 vezes contra o Vasco, foi melhor nas 2. Aliás, foi melhor que o Vasco em 3 vezes esse campeonato, porque no turno regular ganhou do Vasco. Então, é um time que tem méritos, e aí é aquela coisa, né? Até a gente conversou sobre isso ontem. O técnico do Nova Iguaçu deve ter chegado pro time e falado: seguinte, galera, se a gente ficar retrancado, fechadinho lá atrás, a gente vai perder. Então vamos tentar jogar.
Então, em alguns momentos, o Nova Iguaçu ameaçou. Isso que eu já falei. Trocação, não é? 9 finalizações no gol de um, 5 do outro. Ou seja, não foi um massacre. Então, isso mostra que o Nova Iguaçu... Não, gente, não, pelo amor de Deus, gente, foi um massacre. O fato do time ter chutado a bola no gol não quer dizer que não foi um massacre, não. Foram 5 bolas no gol, mas veja como é que foram as defesas. Veja se o Rossi teve trabalho, teve dificuldade para fazer essas defesas. Porque se não teve, meu amigo, foi massacre. Foi massacre o jogo inteiro, só o Flamengo jogou. Nova Iguaçu não conseguiu fazer nada. Lógico, quando o time tá perdendo de 3-0, ele vai dar aquilo, tentar de alguma forma fazer alguma coisa, mas a questão é, ameaçou, teve perigo real de gol? Se não teve, foi massacre. Simples assim. O Iguaçu tentou. Ele se propôs a jogar futebol. Tá de parabéns por isso. Então, para eles, o campeonato foi uma vitória pessoal e coletiva. Lá para a direção do Nova Iguaçu deve render algum dinheiro, alguma transação com o jogador, algum prêmio, enfim, algum patrocínio, ótimo. Tá tudo certo para eles. E o Flamengo tem que pensar agora em Libertadores. Vai pegar um Milionários, que vive um mau momento, é o 9º colocado do Campeonato Colombiano. Milionários é 9º no Campeonato Colombiano. 9º colocado. Flávio Prado, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. Flávio, o que falar da atuação, né? Mais uma atuação sólida, consistente desse time do Flamengo do Tite. Venceu 8 dos últimos 9 jogos. Só empatou contra o Fluminense no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. E o Flamengo largando na frente aí, com uma baita vantagem, 3-0, Flávio. Eu só queria uma coisinha que você colocou, que eu queria discordar. Se o time jogar de peito aberto contra o Flamengo, ele toma uma goleada. Se ele não jogar de peito aberto, também toma. É só uma questão de opção. Como é que você quer apanhar? Você quer apanhar jogando aberto? Você quer apanhar jogando fechado? Você quer atacar? Como você quiser jogar? É uma disparidade total. Isso é Agora sim, Flávio Prado, o realista. Esse foi realista. Tocou a ideia. Concordo 100%. cara de campeonato regional, né? Coisas desiguais. Só que normalmente as coisas iguais não vão até o fim. Dessa vez foram. Não tem jogo, né? Não tem mais. Sabe? Se o Flamengo botar 11 cones, ele já é campeão. Não tem o que fazer. Já foi, já era. Não dá pra fazer. O campeonato foi bom para os meninos do Nova Iguaçu, que estavam lá dando sorte de conseguir trabalho. Mas eu acho muito pouco. Era ideal que eles tivessem um campeonato. Olha, eles têm um centro de treinamento interessante, né? Que, aliás, o terreno que arrumou foi o Zico, quando era secretário nacional de esportes. Lembra lá atrás, nos anos 80? Uhum. Foi o Zico, acho que o Zinho pediu, o Zico foi, arrumaram um terreno que é do mesmo tamanho do Ninho do Urubu, do Flamengo. Então ele tem um belo centro de treinamento. Interessante. Não conheço de perto, mas... Não, mas não aconteceu nada, né? Ele ganhou esse terreno e vai continuar. O ano que vem, provavelmente, não vai acontecer nada, como não aconteceu nada com o Volta Redonda, que o ano passado incomodou. Bruno Prado, Flamengo 3, Nova Iguaçu 0 pelo Campeonato Carioca. O primeiro jogo da final do Carioca. Bruno Prado. O Flamengo fez o que se esperava. Há uma diferença muito grande entre os elencos. O Nova Iguaçu tem todo o mérito de ter conseguido chegar na decisão. Fez a segunda melhor campanha na primeira fase, né? Fez mais pontos que Vasco, Botafogo e Fluminense. Passou pelo Vasco no mata-mata e merecidamente está na final. Mas o Flamengo, ele é um time que tem um elenco melhor que os outros, tem um potencial financeiro maior. E ele está bem ajustado no campo. A gente viu ano passado que muitas vezes não basta você ter mais dinheiro que os outros, ter um bom elenco, que outros detalhes podem fazer com que as coisas não andem. O Flamengo do ano passado foi um time caótico na maior parte do ano. Eu acho que por uma gestão de futebol ruim, contrataram treinadores que não funcionaram, e acho que não é só por culpa deles. Tem uma coisa toda de, além de você ter um conhecimento técnico, aqui no Brasil é muito importante o convívio com os atletas, e aí eu não estou nem dizendo, nem opinando, é uma constatação. O Vitor Pereira e o Sampaoli acho que tiveram dificuldade nisso. O Tite vai muito bem nesse ponto também, além de ser um treinador muito competente, para mim já há mais de uma década o melhor treinador brasileiro, e está agora no Flamengo. Um grande técnico que também sabe e faz muito bem essa gestão de pessoas, um elenco forte, com um potencial financeiro imenso e que está muito bem, né? Então o Flamengo, esse ano ele conseguiu, e acho que não vai ser uma coisa só para esse início de ano, não. Acho que o Flamengo vai ser forte o ano inteiro.
Ele conseguiu unir qualidade dos jogadores, potencial financeiro, um ótimo treinador e que tem boa convivência com os atletas. Então o Flamengo esse ano tem tudo para ser muito forte. O que ele vai ganhar não dá para saber, mas que vai brigar por tudo, vai. E no Campeonato Carioca houve ali essa diferença ficou clara. O Fluminense, que acho que era o time que podia brigar mais com o Flamengo, talvez até por ter voltado, ter esticado o ano passado, foi terminar no Natal o ano do Fluminense ano passado, por causa do Mundial. Aí os jogadores tiveram um período de férias um pouco mais longo. Então acho que o Fluminense ainda no Carioca ainda não estava no mesmo nível de preparação dos outros. Acho que era o que podia tentar rivalizar. Mas ainda assim, o Fluminense, que foi campeão nos últimos 2 anos, ele precisava pegar um Flamengo mais bagunçado para encarar de igual para igual. E aconteceu em 22, ainda com o Paulo Souza, e em 23, depois de ter perdido Recopa, Supercopa, Mundial, já chegou num outro clima para a decisão. E o Flamengo ganhou por 2-0 o primeiro jogo, né? Sim. Tomou 4 no segundo. Tomou 4. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É um time que é muito forte, não só para o estadual, mas... começa o ano como o grande time do futebol brasileiro e não sei como vai se manter como o melhor até o fim, mas em nenhum momento ele vai sair do top 2, no máximo top 3, vai estar sempre brigando ali. Você falou do trabalho do Tite e assim, os treinadores anteriores sempre trabalharam com um dilema, que foi em relação à questão de Pedro e Gabigol. Hoje está tranquilo. O Gabigol está suspenso, então vamos falar nisso. Até a diretoria, quando o Braz, né, o Marcos Braz, quando falou da contratação do Carlinhos, falou, não, a gente estava monitorando, não tem nada a ver com a suspensão do Gabigol. Aí depois o presidente, não, realmente, a gente contratou o Carlinhos para substituir aí, enquanto o Gabigol não volta, não sabemos quanto vão conseguir o efeito suspensivo, ou dar uma reviravolta nessa situação aí, colocá-lo em jogo de novo. Então, fomos buscar o Carlinhos, até admitiu. Mas antes disso eu não sei, ou eles tinham já uma informação de que fatalmente ele seria suspenso, mas o Tite, desde o começo lá da temporada, ele já praticamente cravou. O Pedro é o meu titular e não deu bochicho, cara. Não deu conversa, mostrando que realmente ele tem o elenco na mão e diz que o grande mérito é esse. Ele traz os jogadores, o elenco para decidir também as questões mais importantes. Então, tipo assim, não tem panela, né? Só se for panela de um só. Aí não vira. O elenco estava de acordo com tudo. Ele traz o elenco para as decisões importantes com ele. A gestão dele de grupo realmente é muito boa. A gente tem que destacar o trabalho do Tite à frente do Flamengo. Ontem eu citava aqui no Canelada estrangeiros que passaram pelo Mengão, Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Eu acho o Tite melhor do que esses 4 aí. Só citando os estrangeiros, tá? Que passaram pelo Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. E o Tite já vem fazendo aí um ótimo trabalho nesse Flamengo. Eu acho que desde o ano passado. O Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro, é claro, não terminou com título, como o torcedor gostaria, desejava. Porque o título também ficou ali pipocando, né? Uma hora caiu na mão de um, caiu na mão do outro, enfim. Mas o Flamengo termina o Campeonato Brasileiro com uma campanha muito parecida com a do Palmeiras. O segundo turno, se não estiver enganado, é a mesma campanha, Flamengo e Palmeiras, né? E agora, já começando 2024, parece que ele já tem um Flamengo mais sólido defensivamente. O Flamengo era muito criticado por isso no ano passado, né? Parece que o Tite ajustou o sistema de marcação. O Varela tá jogando bola. E conta também com o futebol de jogadores como o Léo Pereira. O Léo Pereira também está entre os zagueiros tops, né, do futebol brasileiro nessa temporada. E agora o Militão está de volta. Já a gente vai trazer informações que o Militão está voltando. Já pensou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Pode acontecer. Mas falando do trabalho do Tite, e daí? Flávio Prado. Qual é o problema do Militão? Eu não vejo problema nenhum. A troca de casal ali, Militão e o Carolino. Se conversar direitinho, todo mundo fatura, né? Agora, tem gente que vai gostar. Eles foram rápido, né? Pode ter problema de relacionamento, você acha? Não. Ao contrário, né? São profissionais, né? Claro. Vão jogar e eu gostaria de ver. Acho que é um zagueiro top do futebol brasileiro e um zagueiro top, né? Que é o Militão, zagueiro do Real Madrid, né? Porque o Flávio ainda tem na cabeça aqueles momentos da seleção inglesa lá de John Terry Bridge. Não, os tempos mudaram, Flávio. Agora... Aquilo foi... Pois é. Então... Eu sou fofoqueiro. Ok. Mas o Tite é ótimo, o Tite é um baita treinador, o Tite... Galera, é isso aí. O que é que vocês acham? Militão e
Carolina na seleção. Será que dá certo essa situação aí? Os dois já brincaram com o mesmo brinquedo, né, ali? Então, será, eles vão se entender, né? Pelo menos uma coisa pode ter certeza. Nenhum vai conseguir fazer inveja o outro, né? Porque a namorada de um tá com o outro e a do outro tá com um. Então, no fim tá tudo certo. Tá tudo em casa. Mas e aí, galera? O que é que vocês pensam do vídeo aí? O que é que vocês acharam? Deixa seu like, deixa seu comentário. Ou mete o descurtir aí também. Me xinga aí nos comentários, brincando. Se xingar, leva ban aí da própria plataforma. Então não tenta não. Mas deixa seu like. Se você concordou com o vídeo ou não, fala aí embaixo pra beleza? Valeu, é nóis.